Hello guys! Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos nossos exercícios das pages 2, 3, 4 and 5. Nós vamos fazer as correções dos exercícios das páginas 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Então vamos começar. Alguns exercícios nós já fizemos juntos na videoaula, né? Então eu só vou corrigir aqueles que nós não fizemos juntos, que vocês ficaram para fazer sozinhos. Então vamos lá, nós começamos aqui nessa parte que eu falei para vocês as duas coisas que caracterizam muito Londres, né? Também falei aqui de alguns lugares. A gente tinha essas perguntinhas aqui que vocês tinham que responder, mas as respostas eram de forma pessoal, então tá bem tranquilo também pra vocês responderem. Depois veio a parte aqui que eu expliquei para vocês a diferença de city, town and village. E nós fizemos juntos também na videoaula. Quem não assistiu a videoaula, por favor, assista, porque nós fizemos juntos esse exercício, né? Nós estamos respondendo juntos. Aí depois nós chegamos aqui nessa parte do Organize Your Ideas e nós tínhamos que preencher aqui dentro desse quadrinho quais eram os lugares que se encaixavam em cada um dessa tabelinha. Então nós temos aqui Run by the Government, nós temos Library, quais eram aqui os lugares que eram comandados pelo governo: Library, Post Office e Police Station. To have some food and drink, nós temos aqui, pessoal, tem 3 porque o nosso livro ele pede para a gente adicionar mais um, mas eu não pedi para vocês adicionarem mais uma coisa, era só para colocar os que estavam aqui dentro, então serão somente os 2 primeiros de cada quadrinho. To have some food and drink, para comer e beber alguma coisa. Bakery and restaurant, bakery and restaurant. For everyday activities, para atividades diárias. Bus station and gym, bus station and gym. To hang out with family and friends, sair com os amigos e a família. Cinema, cinema and theater, theater. To shop, para comprar. Drugstore, supermarket, ok? Vão existir aqui coisas que vocês podem ter colocado diferente. Por exemplo, o bus station ser comandado pelo governo, vocês podem ter colocado em lugares diferentes, isso pode acontecer de fato, tá? Mas para quem ficou em dúvida e quer conferir, só conferir com o meu aqui. Depois, nós fomos para a page number 4, que vocês tinham que ouvir, era um listening, e completar os espaços. No número 1, ficou Heathrow Airport, ela fala. Número 2, The British Museum. Número 3, The British Library. Number 4, Shakespeare's Globe. Number 5, Stratford Station. Number 6, Greenwich Park. Number 7, Trafalgar Square. E aí, depois que a gente ouvisse e colocasse o nome em cada uma das explicações dos lugares e tudo mais, nós tínhamos que colocar os nomes em cada um dos seus monumentos, em cada uma dessas imagens aqui. Então, a primeira aqui, a imagem era o Greenwich Park, depois nós temos The British Museum, St. Paul's Cathedral, depois Shakespeare's Globe, Stratford Station, Heathrow Airport, The British Library, Trafalgar Square. Beleza? Então quero saber aí se vocês foram bem, se acertaram bastante. Eu vi algumas pessoas enviaram, acertaram bastante. Depois da nossa última página, na página number 5, nós tínhamos os lugares e nós tínhamos as definições e a gente tinha que fazer esse match. Então, a place where books, magazines and other materials are available to people to use or borrow. O lugar onde livros e revistas ou materiais estão disponíveis para as pessoas usarem ou pegar emprestado. Falou de livro e de revista, só pode ser
é biblioteca. Então a gente vem aqui, library. A building in which interesting and valuable things are collected and shown to the public. Então, uma construção onde coisas interessantes e valiosas são colecionadas e mostradas ao público. Coisas valiosas e interessantes são mostradas ao público só pode ser no museu, museum. Letra C. A piece of public land in or near a city that is kept free of houses and other buildings and can be used for pleasure and exercise. Um lugar perto da cidade ou dentro da cidade, sem casa, que pode ser usado para exercício, para lazer e tudo mais. Só pode ser praça, né? Um parque, né? Um parque. Então, park. Letter D. An open area in a village, city, etc., where two or more streets meet. É uma área aberta numa vila ou numa cidade onde duas ruas ou mais se encontram. Só pode ser aqui a praça, square. Aqui, ó, square. Letter E. The main church of an area. A principal igreja de uma área. Cathedral. A place where aircraft land and take off. Um lugar onde a aeronave aterriza, né, pousa e sobe. Só pode ser no aeroporto, airport. E a última, a place where buses, trains regularly stop. Ônibus e trem geralmente para. Só pode ser na estação, station. Então, letter D. Então, a ordem correta foi C, F, E, B, A, D, G. Depois aqui eu expliquei para vocês sobre o Simple Present, né? E acho que nós fizemos juntos, mas de qualquer forma eu vou corrigir com vocês aqui. Quando a gente está falando sobre um fato ou informação geral sobre o lugar, nós usamos qual o tempo verbal, como foi falado lá em cima, né? Em todas as definições, o tempo verbal foi usado. Usamos o present, presente. Depois aqui nós tínhamos algumas frases e a gente tinha que marcar o verbo. Eu falei para vocês que o verbo no simple present, na afirmativa, sempre vai virar, né, depois do sujeito. O meu sujeito é quem? I, you, he, she, it, we, you e they. Lembrando que, às vezes, esse he, o she, o you, ele pode estar substituído por um nome de uma pessoa, nome de uma coisa, enfim. Foi o exemplo do The Collection que eu dei para vocês. The Collection é a mesma coisa que a coleção, que é a mesma coisa que it. Então, por isso, o verbo aqui ficou com S, né? Lembra das regrinhas que a gente aprendeu? Espero que vocês lembrem. Vamos lá. O verbo aqui, verbo get, pegar, né? E o get, verbo get, viu? Depois do sujeito, depois do you. Depois na letra B, the collection includes, incluir, aqui o verbo, depois do sujeito. We é o meu sujeito, o verbo é quem então? Receive, receber. E depois, nós temos aqui, the mayor é o prefeito. O prefeito é a mesma coisa que ele, né? Ou ela, né? He ou she. Ganhou o S aqui no verbo e a gente sabe que o verbo sempre vem depois do sujeito. Então, sports é o verbo. Depois, no number 3, a gente tinha que analisar essas frases que a gente fez em cima e marcar aqui. Use the verb in its base form, to leave, to eat, to go, with, without, to for most subjects. Então, para os sujeitos, quando a gente vai usar aqui o verbo, a gente não usa o to. Vocês não viram nenhum to aqui, ó, entre o sujeito e o verbo, porque não se usa no simple present. Então, a gente marca aqui o without, sem o to. E when the subject of a sentence corresponds to he, she, it, então, quando o sujeito na frase corresponde ao he, she ou it, na terceira pessoa do singular, que é a regra que sempre vai se aplicar só para esses três, a gente vai acrescentar S ou Z no verbo. A gente vai acrescentar S. Então, essa é a resposta que a gente vai marcar.
certo? So, guys, essa foi a nossa correção e até a próxima aula. See you!